Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui novamente para falar para vocês. Primeiro, o governador disse ontem, é importante salientar, que governo sozinho não consegue resolver tudo. É preciso a união de todos, é preciso que todos tenham consciência do momento que vivemos, para que juntos a gente possa superar essa questão. E nisso, o papel da imprensa é fundamental. Por isso que a gente está fazendo questão de constantemente fazer essas coletivas, tentando ser o mais claro e transparente possível, para que vocês possam ter a informação correta e possam repercutir e passar para a população, que é o destinatário final de tudo isso que a gente está fazendo. É importante o conhecimento e é importante que o trabalho da imprensa vem fazendo. Hoje, gente, estamos aqui eu e o secretário Osnei, tem bastante informação para passar. Inicialmente, falando da vacinação, hoje a Secretaria de Saúde recebeu 59.800 doses da vacina, né, da Coronavac, e isso vai possibilitar que a partir de amanhã tenha vacinação de 72 e 73 anos. A população nessa faixa etária é em torno de 23, 24 mil pessoas, de forma que as vacinas que chegaram, como são 2 doses, aí tem um pouco menos de 30 mil, se for computar as 2 doses. Mas é mais do que suficiente para poder vacinar toda a população na faixa etária de 72 e 73 anos. Lembrando que não é preciso agendamento, basta aparecer nos postos de vacinação. O governador determinou também que tenha vacinação durante todo o final de semana, inclusive no domingo, né? Então, 72, 73 anos, sem necessidade de agendamento, a partir de amanhã e funcionando, inclusive, sábado e domingo. Tá? Sábado e domingo. Outra coisa que eu venho falando muito é cuidado com fake news, cuidado com as informações erradas que estão sendo divulgadas. Hoje circulou que poderia estar faltando aqui no Distrito Federal o sedativo, o relaxante para fazer a intubação, né? Isso não procede, não é verdade. A Secretaria de Saúde, o Osnei vai falar um pouco sobre isso, tem estoque mais do que suficiente para atender a população, mesmo nesse momento de crise mais aguda. Então é importante que isso fique claro, até para tranquilizar a população, de que não há risco de faltar essa medicação aqui no Distrito Federal. Desde o início da pandemia, da crise mais aguda, já foram abertos 200 ou 300 leitos, 200, né? 200 leitos. Foram abertos 200 leitos, certo? 260 leitos, e serão abertos outros até o final da semana. Um aumento de 200% dos leitos que tinha no momento dessa crise mais aguda para agora, mostrando a importância e a agilidade do governo na abertura desses leitos. Algumas notícias inicialmente boas, que a taxa de transmissão do vírus, a gente começou o ano com 0,83. Chegou no dia 21 de fevereiro, chegou a 0,89, subiu, chegou a 1,38 e vem descendo desde que as medidas do governador foram implementadas, né? De 1,38 caiu para 1,35, 1,30, 1,22, 1,12, 1,01 e agora está 0,99, ou seja, abaixo do 1, que é o ideal que permaneça. Então a gente vai tentar, essa é a ideia, com essas medidas, voltar ao patamar inicial antes dessa crise mais aguda da pandemia. Outra questão importante é a aprovação da população com relação às medidas que o governador determinou. 64% da população, segundo pesquisa realizada, aprovam a medida de restrição, as medidas de restrição que o governador determinou. Isso é importante frisar, que mostra que a população está consciente, né? Está pelo menos tendo consciência do momento que estamos vivendo, e isso é fundamental para que a gente possa diminuir
essa pandemia. O número de casos por dia também teve uma significativa queda. Anteontem foram 2.056 casos, ontem foi 1.428. Né? Vamos ver se essa tendência permanece em queda, que é um fruto também das medidas adotadas. E lembrando que, com relação à taxa, a gente só vai sentir essa diferença daqui a 14 dias, como o secretário Osney disse na última entrevista. Né? Outro caso que questionam muito, e certamente vai ter pergunta nesse sentido, diz respeito ao oxigênio. Né? O secretário Osney, ele fez um levantamento. Essa questão do oxigênio, inclusive, vai estar no boletim que é liberado todos os dias no InfoSaúde. Hoje, houve realmente um aumento no consumo de oxigênio, mas a situação do DF é confortável, não há risco de falta de oxigênio, né, tanto com relação a cilindros como com relação ao líquido. Mas o fato de ser uma situação confortável não tranquiliza e não faz com que a Secretaria de Saúde fique ela confortável. Né? Então, o secretário Osney já disse que já fez um aditivo de 25% nos contratos com relação ao oxigênio líquido e 12,5% com relação ao oxigênio em cilindro. Além disso, está sendo feito um novo contrato de 150 mil metros cúbicos, é isso, Osney? O novo contrato de 150 mil metros cúbicos. Implementando todas essas medidas, o consumo de oxigênio ficará metade, 50% do previsto contratualmente. Isso é uma questão que a Secretaria de Saúde está acompanhando muito de perto, porque é uma questão preocupante, mas aqui no Distrito Federal a gente está se precavendo, se cercando de todas as questões. Outra coisa importante, judicialização. Eu falei para vocês que na segunda-feira, que teve uma reunião com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública, no qual foi explicado como funciona o complexo de regulação, né, e explicando que às vezes tem casos muito graves esperando uma vaga de UTI, chegam a liminar com um caso não tão grave e tem que acabar passando essa pessoa na frente. Isso foi explicado. E, a partir de então, as decisões que a Secretaria de Saúde recebeu para cumprir, já estavam levando em conta essa questão, ou seja, em vez de deferir liminar para a UTI, deferir liminar para a inclusão no complexo de regulação, e o complexo de regulação faz a análise da urgência de cada caso. Isso vai facilitar para que o secretário Osney consiga organizar essa lista, né? Muito se fala de fila, mas na verdade não é uma fila, porque não tem ordem de chegada, é uma lista em que, de acordo com os critérios de urgência, são disponibilizados esses leitos. Também é importante falar dos hospitais de campanha. Né? Primeiro, os 3 hospitais de campanha que o governador anunciou, a licitação já está aberta, foi publicado o edital, o prazo para entrega das propostas vai até segunda-feira. Após a entrega da proposta, a homologação da licitação, a previsão é de 20 dias para a conclusão do hospital, num contrato inicial de locação de 180 dias. Então, está dentro do cronograma previsto pelo governador. Serão todos leitos de UTI. É importante frisar, porque muito se pergunta também sobre por que desativaram o hospital de campanha do Mané Garrincha. O hospital de campanha do Mané Garrincha não tinha UTI, era apenas enfermaria. O hospital tinha um prazo de contrato fixado, eram 3 contratos. Esses contratos chegaram ao fim. O hospital, ele naquele momento estava ocioso. Teve uma recomendação do Ministério Público, inclusive com relação à forma de pagamento do contrato. E por isso não houve a renovação. Mas
significa dizer que diminuir os leitos? Não. O contrato previa que os equipamentos permaneceriam na Secretaria de Saúde. Todos os equipamentos foram deslocados para unidades próprias da Secretaria de Saúde, onde os mesmos leitos foram criados por moção de leito, o fato do encerramento do Hospital de Campanha do Mané Garrincha. Mas é importante, eu vou repetir, o Hospital de Campanha, ele não tinha leito de UTI. Não tinha leito de UTI. Os 3 hospitais que estão previstos para a conclusão, dentro desse prazo que eu citei, eles serão cada um com 100 leitos de UTI. Tá? De UTI, que é o que mais se fala com relação à lista de espera para um leito de UTI. E com relação à lista também, às vezes a gente fala, tem pessoas esperando na fila de UTI, e as pessoas entendem, pô, a pessoa está esperando, não está sendo atendida, né? Não é isso, gente. A fila de UTI, ou a lista de UTI, não significa dizer, se a pessoa está na lista, ela não está sendo atendida. Ela está sendo atendida, muitas vezes em enfermaria, muitas vezes em UCI, né? Inclusive com intubação. Então, é importante também frisar isso. O fato de estar na lista para a UTI não significa dizer que ela está desassistida ou não está sendo atendida. Tá? Essa nova visão do Tribunal de Justiça, inclusive com a recomendação que eu citei, ela vai ajudar a organizar melhor essa lista e colocar na lista efetivamente quem realmente precisa da lista, quem realmente precisa de UTI. Muitas vezes eu também já disse isso, o médico se depara com uma situação que em princípio não é caso de UTI, com receio de ser responsabilizado caso ocorra alguma coisa, recomenda a UTI. Isso chega no complexo de regulação, o secretário Osnei, inclusive, baixou uma recomendação ontem, falando que uma vez chegando esses casos no complexo de regulação, os médicos que compõem esse complexo de regulação, são 3 médicos por dia, eles vão analisar, não é isso, Osnei? Se é realmente caso de UTI ou não. Então, mesmo que tenha um laudo inicial do médico falando que é caso de internação na UTI, o complexo de regulação vai analisar e verificar se efetivamente é caso de UTI ou não. Isso vai organizar melhor, isso vai deixar na lista apenas aqueles que precisam mesmo de UTI, certo? Acho que já falei até demais, Osnei. Apenas por fim, gente, a gente tem falado com relação aos jovens. Para que vocês tenham uma ideia, de janeiro até agora, houve um aumento de 2.800% de jovens internados. Em janeiro, de jovens até 24 anos, tinha 1 internado. Hoje já tem 30. E mostra também que a vacina está surtindo efeito, porque aquelas pessoas que já foram vacinadas, principalmente aquelas com mais de 80 anos, que foi a faixa etária inicial, em que já tomaram, já tem a segunda dose e já tem o tempo para criar a proteção, houve uma sensível diminuição também na internação. Tá? É importante frisar isso. Frisar que o jovem não está livre de pegar Covid, de ser internado, né? Aquele que pensa ainda em sair, ir para balada, ir para aglomeração, lembre-se que se ele precisar de um leito, seja público, seja privado, ele não vai ter. E os dados mostram que há um aumento muito significativo na internação de jovens. Muito significativo. Disparado, o aumento maior foi nessa faixa etária. Repito, 2.800% de aumento de janeiro até hoje, certo? Então, Osnei, essas observações, a palavra está com você.